todos os anos eu ajudo centenas de pessoas a passar no AB. Se tem uma coisa que praticamente todas elas falam quando conversam comigo, é que sentem que a prova do AB é absurdamente difícil. Realmente, a prova do AB não é um desafio super fácil. Mas existem 5 fatores que realmente atrapalham muito, tornam a prova do AB bem difícil, mas que eu não vejo ninguém falando por aí. Sendo assim, aqui eu vou te passar todos esses detalhes, eu tenho certeza que tendo consciência deles, você vai fazer um preparo muito melhor e vai conseguir enfrentar essa prova com um pouco mais de facilidade. Vamos lá? Pra ser sincera, existem 5 motivos que deixam a prova do AB mais difícil para a grande maioria das pessoas. Então, o meu objetivo com esse vídeo aqui é que você entenda bem esses fatores e consiga fazer um preparo melhor e uma prova mais fácil também, ok? Mas antes da gente começar, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, já deixa um joinha também. Pra mim, esse é o maior agradecimento que você pode me dar por eu estar criando algo aqui focado em ajudar você a vencer logo essa prova. É bem rapidinho e faz uma diferença enorme para eu continuar ajudando você, ok? Bem, sendo direta, o primeiro motivo que torna a prova do AB difícil não é a prova em si, mas sim a forma como a gente estuda para ela. Por isso, o primeiro erro é tentar revisar 5 anos direito em alguns meses. Hoje em dia, 90% das pessoas acham que estudar para a OAB é tentar revisar o máximo de conteúdo possível até a data da prova. Mas tentar colocar 5 anos de conteúdo em 2 ou 4 meses de estudos simplesmente não faz sentido algum. Quer ver só? Se você pegar esses cursinhos para a OAB, você vai ver que em média eles têm entre 800 a 1000 horas de aulas gravadas. O problema é que a maioria das pessoas entra em um cursinho desses com uns 3 meses até o dia da prova. Então, se a gente dividir 800 horas por 90 dias, 3 meses, né? Vai dar um total de 9 horas de estudo todo santo dia para completar 100% do curso até a prova. Significa que se você tiver apenas umas 4 horas e meia por dia para estudar, você vai sentir que estudou muito todo santo dia, mas mesmo assim só vai conseguir cobrir 50% do curso e vai apenas 50% preparado para a prova. Então, simplesmente entrar em um cursinho completão desses aí, sem ter as 9 horas de estudo por dia e não conseguir fazer um estudo eficiente, é o primeiro motivo que deixa a prova da OAB muito mais difícil. É muito importante entender que a OAB está limitada pela quantidade de questões. Então, ela não consegue cobrar 5 anos de curso de direito em 80 questões. Ela precisa priorizar algo. Então, uma forma mais inteligente de estudar é identificando e focando nesses assuntos que ela mostra mais interesse. Inclusive, se você quiser entender mais sobre estudo estratégico para a OAB, que poupa tempo e tem uma estrutura mais focada no que a OAB gosta de cobrar na prova, eu vou deixar aqui na descrição o link de uma aula completa onde eu explico toda a lógica dessa estratégia, ok? O segundo ponto que deixa a prova mais difícil é a falsa percepção de que você estudou bem. Isso também está ligado ao primeiro fator, já que a quantidade de estudo não necessariamente significa qualidade de estudo. Eu, por exemplo, posso estudar 10 anos de francês, mas mesmo tendo esse conhecimento, ele não vai servir de nada se eu for pro Japão. Então, se você estudar muito para a OAB, mas estuda o conteúdo errado, é óbvio que a prova da OAB vai ser um desafio muito maior para você. Como eu disse antes, a OAB precisa focar em alguns assuntos e eliminar conteúdo da prova. Isso significa que se você só estiver seguindo a boiada, estudando sem ter certeza de que conteúdo focar, você vai estudar bastante, mas lá na prova vai sentir que não estudou bem e que faltou alguma coisa. O problema aqui, novamente, não está na prova em si, mas sim em não saber bem no que focar na sua preparação. Por exemplo, muita gente acha que 100% do estatuto do OAB precisa ser estudado para o exame, mas nas análises que eu faço das provas é visível que há vários assuntos no estatuto da OAB que a OAB nunca cobrou. Ou seja, há vários assuntos do estatuto que nem precisariam fazer parte do seu estudo, entendeu? Uma forma de começar a entender o que a OAB prioriza e o que ela simplesmente ignora é analisando as provas passadas da OAB. Sim, dá trabalho, mas também evita que você fique com a falsa sensação de que está estudando bem quando não está. Se a gente sabe o que estudar e faz um bom estudo, fica muito mais fácil responder as questões, mesmo que elas sejam mais complexas. E aí, já teve essa sensação de que você estudou muito, mas na prova não caiu o que você estudou? Deixa aí nos comentários. E sobre esse assunto de como descobrir o que a OAB realmente gosta para saber o que estudar, eu já gravei uma dica aqui no canal. Bem, o terceiro motivo que eu vejo que faz as pessoas sentir que a prova da OAB é impossível é que boa parte das pessoas confunde a prova da faculdade com a prova da OAB. E, sendo sincera, são monstros completamente diferentes. A prova da OAB provavelmente não tem nada a ver com as provas que você enfrentou na faculdade. O motivo disso é que a prova da OAB possui questões multidisciplinares e que dependem de uma ótima interpretação. É comum encontrar questões que parecem ser de uma matéria, quando na verdade se está tratando de outra matéria, ou que requerem um conhecimento em mais de uma área para serem respondidas com total certeza. Então não dá para sair de casa achando que você treinou 5 anos de prova na faculdade e que essa será só mais uma prova que você vai fazer. Por isso que todo o processo de estudo estratégico que eu ensino para os meus alunos no método Passe na Ordem lida muito com a mão na massa, sabe? Com a
prática direta com questões, pois só assim você vai começar a sentir o que a prova vai exigir de você. Então, antes de fazer a prova, analise bem o inimigo, treine com provas passadas e você vai perceber que é preciso ficar mais atento do que uma prova normal. Você já fez a prova do AB alguma vez? Deixa aí nos comentários o que sentiu quando fez a prova do AB, que eu quero saber. Quarto fator que atrapalha muito, que também é muito importante, é o tempo entre a prova da primeira e segunda fase. Não sei se você já parou para fazer esse cálculo, mas entre a primeira e a segunda fase da prova do AB são geralmente menos de 60 dias. Ou seja, você tem menos de 2 meses para virar a chave e trocar entre o estudo geralzão para treino de peças. E para ficar bom nisso. Sendo assim, se você quer tornar a prova do AB algo mais fácil, você não pode perder nem um dia sequer de preparação para a segunda fase. E a única forma de fazer isso é começando a estudar para a segunda fase no dia seguinte da prova da primeira fase. E eu sei que agora vai ter gente falando, mas Rayane, por que eu vou estudar para a segunda fase logo em seguida se eu não tenho certeza ainda se eu passei? Não vai ser perda de tempo? Primeiramente, não vai ser perda de tempo, pois se você realmente quer passar na prova do AB, você vai ter que enfrentar e ser aprovado na segunda fase também. Então, mesmo que você comece a estudar antes de saber o resultado definitivo da primeira fase, não vai ser perda de tempo, pois mesmo que você não passe, você vai aproveitar o que foi estudado mais pra frente. Em segundo lugar, existe sim uma forma de saber com antecedência se você passou ou não na prova da primeira fase, que é ficar até a última hora de prova para poder levar o caderno de questões e comparar com o gabarito preliminar no dia seguinte. Eu já até fiz uma dica sobre isso aqui no canal, vou deixar ela aqui pra você ver em detalhes como fazer, tá bom? Mas resumindo, fazendo isso, você vai saber logo no dia seguinte da prova da primeira fase se passou ou pelo menos se tem chance de passar. Se passou, ótimo. Corre e comece a estudar para a segunda fase. Se faltou no máximo 2 pontos, você ainda tem chance, então comece a estudar para a segunda fase também. É sério, não deixe para estudar para a segunda fase só quando sair o resultado definitivo da primeira fase. Senão, você vai ter menos de 30 dias para estudar, que é o pior cenário possível. Já o quinto e último fator que torna a prova do AB uma prova tão diabólica é a escolha errada da segunda fase. Sim, a escolha da matéria da segunda fase é um ponto-chave para conseguir a aprovação na prova do AB. Pois não importa quantas vezes você passar na primeira fase, se você não passar na segunda, nada feito. Mas quando eu falo em escolha errada da segunda fase, não é porque existe uma única matéria que é a certa para passar na prova do AB, mas sim pelo exato oposto. A matéria certa para se passar na segunda fase muda de pessoa para pessoa. Já fiz uma dica aqui no canal falando exatamente sobre isso. Dá uma olhada nela aqui depois, ok? Mas resumindo, não vai pelo achismo ou indicação dos outros. A matéria certa para você ser aprovado na segunda fase é aquela que, de preferência, você já tem alguma prática fazendo as peças e também aquela que você sente mais facilidade e tem um melhor entendimento do raciocínio jurídico e da parte processual. Bem, esses foram os 5 motivos que tornam a prova do AB ainda mais difícil do que ela precisa ser. E, se você seguir as minhas dicas para evitar esses 5 fatores, eu tenho certeza que a sua prova vai ser bem mais fácil. E se essas dicas fizeram sentido para você, é sinal de que você precisa conduzir um estudo mais estratégico. A aprovação na prova do AB não tem nada a ver com comer conteúdo até cair duro. Tem muito mais a ver com saber o que estudar e estudar isso de forma eficiente. Se isso faz sentido para você, acesse o primeiro link na descrição aqui embaixo, que lá eu tenho uma aula completa sobre preparo estratégico para a AB. E essa aula já ajudou centenas de pessoas a vencer essa prova e tenho certeza que vai ajudar você também, ok? Gratidão por ter me acompanhado nesse vídeo e vai lá assistir o vídeo que eu falei que eu tenho certeza que você vai gostar. Até mais!